Então, pessoal do oitavo, só para a gente relembrar, a gente está falando das expedições que ocorreram no Brasil e agora nosso foco da história está todo no Brasil, correto? E aí antes eu falei para vocês sobre a missão francesa, os franceses que vieram para cá para reformular, né, a arquitetura e estudar a paisagem do Rio de Janeiro, justamente porque Dom João achava Rio de Janeiro feio e queria uma cidade mais confortável, bela aos olhos. E aí eu fiquei numa aula só falando de Debré, justamente porque Debré foi um dos mais importantes, ele tinha aquela pintura que mostrava pra gente o racismo na cara, não que ele tivesse essa consciência de que era racista aquela cena que ele estava vendo, mas que graças a ele, naquela época ainda não tinha fotografia no Brasil, então a gente teve na verdade, naquela época a fotografia estava nascendo ainda. Então a gente teve essa consciência a partir do que o Debré pintou. E aí teve uma expedição que aconteceu aqui de novo no Brasil, um pouco depois, chamada Expedição de Lansdorff. Depois vocês vão entender esse meme aqui, quer dizer, vocês já devem entender, mas o que tem a ver com o que a gente está falando. Então, Georg Heinrich von Lansdorff nasceu na Alemanha, na verdade, em 1774, e virou cônsul da Rússia no Brasil. Em 1803, ele fez uma viagem pelo redor de Santa Catarina e ele se apaixonou pelo país e queria muito estudar, já que ele era um cientista completo, era médico, arquiteto, não, era médico, estudava biologia, tudo que envolvia ciência, ele seria bom, né? E aí em 1820 ele volta para cá. E aí ele compra uma propriedade em Raiz da Serra, chamada Fazenda da Mandioca. Raiz da Serra, gente, é entre Caxias, Magé e Petrópolis. Fica ali numa região um pouquinho indo para lá. E aí essa seria a Fazenda da Mandioca, mas eu tenho uma foto dela atual, já mostro para vocês. E aí nessa fazenda ele fez vários estudos de agricultura sustentável. E aí, em pleno país escravagista, ele traz vários colonos alemães para um trabalho aqui e assalariado. Isso é muito legal, né? Muito legal não porque, olha, caramba, ele estava fazendo essa, essa boa ação. Não, porque era pensar trabalho de forma diferente, né? E aí a fazenda da mandioca atualmente é esta aí, um pouco velha, acredito eu, né? E aí vamos lá. O Lansdorff consegue convencer o czar Alexandre I, lá da Rússia, e lhe dá 350 mil rublos, que também tinha um interesse em saber como é que era explorar essa região, mas ele deu esse dinheiro para que ele pudesse fazer uma expedição pelo Brasil, correto? E aí com esse dinheiro ele monta a expedição com 34 pessoas, a maior parte deles ilustradores científicos. Em 1825 parte do Rio de Janeiro para o norte do Brasil. Aí, antes de partir, o Rugendas, que era um dos caras que ia junto, né, um desses 34 artistas, ele brigou com o Lansdorff e aí ele ficou sozinho e fez a sua própria expedição. Então, todos os desenhos que a gente vai ver do Rugendas aqui, ele fez sozinho, sem a ajuda de ninguém, orientando ou mandando, né? E aí ele é substituído por Hercule Florence. Ele era considerado o inventor solitário da fotografia. Por que solitário? Porque, na verdade, a fotografia se consolidou fotografia depois de várias invençõezinhas que cada um teve, né? Em um canto de um país diferente que se juntou e virou a fotografia. Aí ele participou de 1825 a 1829 da expedição de Lansdorff e seus desenhos eram considerados excelentes. Ele registrou a natureza e os índios das regiões que atravessou. O diário minucioso que realizou da viagem traz algumas das mais importantes informações das expedições. É muito doido porque eu não sei que bicho é esse. Porque parece um urso, correto? Mas seria um urso americano, não seria um urso daqui. E aí a gente pode entender como lobo do mato, cachorro do mato, alguma coisa desse tipo. Não sei, também parece um homem, não sei, enfim. Hercule Florence, a gente tem aqui, ó, isso aqui é a primeira de fruta, a segunda, lugares que ele passou possivelmente, viu esse tipo de árvore e pessoas trabalhando. Anos depois ele se instala em Campinas e aí ele começa a pintar
os indígenas que ele vê por lá, a população de lá, né? E ele registra esse livro, essa viagem, um livro chamado Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas. Tietê porque fica em São Paulo e Amazonas porque essa era a viagem, né? Sudeste até o norte do país. Outro pintor importante é Aimé Adientoné. Lembra? Não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou insistir em falar. Quando eu falei da missão francesa, eu citei um cara chamado Toné, que eu disse que era um dos mais importantes, juntamente com Debré. E aí esse seria o filho do Toné. Então, ou seja, o cara já tinha muita experiência em pintar de forma científica, né? Com 15 anos ele já havia ido a expedições na África do Sul, na Nova Zelândia e na Austrália. Então o cara já tinha uma boa bagagem. E aí essas são as pinturas do Aimé Adientoné. São bem bonitas, bem boas. O que eu acho legal da gente falar é que todas as pinturas, se vocês perceberem, elas não têm muito fundo, algumas, quando é um estudo específico de algum bicho, de alguma fruta, né? Porque eram para ser pinturas rápidas. E eles utilizaram a melhor técnica possível, que seria a aquarela, porque é uma tinta à base de água. E aí, se você tiver um domínio bom dela, você consegue fazer maravilhas, sem precisar ser uma tinta grossa, secava rápido, então na mesma hora que você pintou, deu uma secadinha, você já podia guardar, então esse era o facilitador dessa galera. E aí vamos lá no contexto histórico. Em 1827, o barão decide dividir o grupo. Um partiria para Cuiabá, que fica no Mato Grosso, né, e o outro para o Amazonas. E em 1822, o Toné, esse cara que eu acabei de falar, quis atravessar o rio Guaporé nadando, já que fazia parte de um caminho até o rio Amazonas. E sim, apesar de ser um maravilhoso nadador, ele morre aos 23 anos, tentando atravessar esse rio. E todos ficaram arrasados quando ele morreu. E aí no outro grupo, o barão. Então, esse barão que a gente tá falando, Lansdorff, ele pegou uma febre tropical, ninguém sabe o que que é. E aí ele enlouqueceu. Enlouqueceu. Até o final de sua vida ele estava louco. E aí nunca se soube direito o que aconteceu. Eles retornaram para o Rio de Janeiro em 28. E aí de 34 homens, a gente só tinha 12 homens que conseguiram voltar. Eles percorreram 16 mil quilômetros do Brasil, né? Colheram mais de 6 mil espécies de plantas. E foi um incrível tesouro iconográfico, etnológico, antropológico, botânico, zoológico, que ficou abandonado e esquecido num museu na Rússia. E aí, ó, a gente tem alguns bichos, por exemplo, a gente nunca viu, eu nunca vi nenhum desses bichos. Sago da carabanca, cuíca, nunca ouvi falar também. O Rugendas, eu vou falar só um pouquinho da expedição solitária que o Rugenda fez. Ele era alemão, ele abandona a expedição em 24, mas aí ele continua sozinho, fazendo vários registros, costumes, paisagens, fauna, flora brasileiros. Né? E aí ele segue pelo Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo e retorna ao Rio de Janeiro, ainda no mesmo ano. Rugendas não realiza nenhuma pintura a óleo, né? Sua primeira estada no Brasil, privilegia ocasionalmente e colore a aquarela, que foi o que eu falei pra vocês, que é muito melhor. Em 28 ele volta para a Europa e em 45 vem novamente para o Rio de Janeiro, onde retrata membros da família imperial e é convidado a participar da Exposição Geral de Belas Artes. No ano seguinte, parte definitivamente para a Europa em troca de uma pensão anual vitalícia, cede sua coleção de desenhos e aquarelas para o rei Maximiliano II de Baviera. Vendido. E aí, esse é um dos desenhos do Rugenda, ele, por mais que ele pintasse aquarela, isso aqui, por exemplo, é com aquarela? Acho que é com aquarela preta. Esse é o Rugenda, a carinha do boy. Aí ele leva suas ilustrações com ele para a Europa e deixa apenas com o Lansdorff e os esboços do início do que estaria fazendo, que é exatamente isso aqui. Chegando na Europa, ele publica um livro com essas ilustrações. Essa expedição ela percorreu do Rio até Belém. A expedição revelou muitas curiosidades sobre o nosso país. Uma parte dessas produções ficou desaparecida até 1930, no Museu do Jardim Botânico de São Petersburgo. Quase não sai. E aí eu achei algumas pinturas muito difíceis achar registros dessa expedição que pouco se fala, né? E aí, ó, Adrien Antoné, Florence e Rugendas. Ai, que bonitinho. E olha que legal, é muita coisa de desenhista, tá vendo? Ele utiliza uma folha para mais de um registro. Tipo, ele tem que registrar a maior quantidade possível. Ele levou uma quantidade de folha certa. Não sabe se vai conseguir comprar, então o que, que ele faz? Ele vai registrando minuciosamente as coisas que ele vai vendo na mesma folha em lugares diferentes.
Ó, que lindo. Lansdorff volta à Europa e vive recluso. Morre aos 78 anos, em 1952, sem nunca ter recuperado a razão. Isso é muito doido, né? Ninguém tem ideia que diabo de febre foi essa. É isso, é isso. É um minuto de atenção para a economia. Eu fiz isso aqui já tem um tempo, o arroz ainda estava sendo... Quer dizer, ainda está sendo caro o arroz, mas acho que estava pior.